Quem é Jesus para você? Pergunta a quem está junto de você. Quem é Jesus para você? Bom, como nós sabemos, Jesus Cristo viveu nessa terra. Ele, antes de vir à terra, antes de vir a esse mundo, de pisar nesse chão, Jesus já existia. A Bíblia diz em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no início, em Gênesis, quando o mundo foi criado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus foi falando ali, haja isso, haja aquilo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia nos dá todo o respaldo para acreditar que a pessoa de Jesus Cristo já estava ali. Mas um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Hoje, nós falamos dele ainda. Hoje, nós estamos aqui agora, nesse lugar, por causa dele ainda. Mas a morte de Jesus, ele não foi uma morte simples, comum, habitual. Apesar de ter sido de cruz, a morte de cruz naquela época era a pena de morte da época. Assim como tem nos Estados Unidos cadeira elétrica. Se tivesse sido assim, muita gente ia ter hoje, muita religião, ia ter uma cadeirinha pendurada numa corrente. Mas na época, era uma morte de cruz, a pena de morte. E por isso, Jesus morreu na cruz. Ele não foi o único a morrer na cruz. Era uma pena de morte da época, do Império Romano. Então, só que, aí você diz, então foi uma morte comum. Não foi uma morte comum. Ao contrário, foi uma morte escandalosa. A morte de Jesus Cristo foi seguida de eventos literalmente escandalosos, de eventos literalmente diferenciados, que fez o mundo acordar, que fez não só aqueles que contribuíram, que promoveram aquele espetáculo, aqueles que foram usados para aquilo tudo ali. Não, até hoje a morte de Jesus responde, assim como a sua ressurreição. Diga comigo, aleluia! Aleluia. Porque ele morreu, mas hoje ele vive. Diga comigo, ele morreu, mas hoje ele vive. Mateus capítulo 27, você vai ver aí exatamente isso que aconteceu. Mateus capítulo 27, versículo 32. Então aconteceram no momento da morte de Jesus, uma sequência de eventos jamais visto. Não aconteceu de novo naquela época, não acontece hoje e não vai acontecer. E nós vamos ver aqui no versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. Olha, Jesus tinha acabado de ser preso, a sentença de morte foi dada, decidiu-se que ele ia ser morto, ia ser crucificado. Ninguém aguentava mais o discurso dele. O discurso de Jesus veio de encontro à religião, porque religião mata, religião engessa, religião distorce, religião pode afastar o homem de Deus. Mas o Espírito Santo te aproxima do Deus vivo. Amém? Então, nesse momento aí, Jesus estava levando uma parte da cruz. Era comum, estava estudando para falar para vocês, era comum o preso, o condenado, levar parte da cruz até o local da crucificação. A parte vertical já ficava lá, cravada. Mas a parte horizontal, que era menor, naturalmente, a fim de humilhar o preso, a fim de castigar mais ainda o condenado, era comum botar o próprio preso para carregar essa parte horizontal, que se chamava patibulum. Então, isso acontecia nas ruas de Jerusalém. Só que no caso de Jesus, o alvoroço estava grande, porque já existia uma perseguição grande, já existia uma oposição terrível ao Evangelho, à luz da verdade que ele trouxe, e ele apanhou muito antes de carregar essa cruz. Como nós sabemos, nós não vamos ler aqui, mas ele foi açoitado,
ele foi preso, ele apanhou. Só de chibatada foram, me parece, 39. É isso? Acho que sim. Sim ou não? Pronto. Então, o que acontece? Então, ele apanhou, ele estava com a carne dilacerada, ele estava sofrido, ele estava cansado de uma maratona sem dormir, só sendo torturado. Então, na hora de levar esse pedaço de cruz, provavelmente por isso, ele não conseguiu, como habitualmente outros carregavam. E por isso, diz a Bíblia, no versículo 32, que chamaram um homem, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então o homem ia passando, pegaram ele, ajuda aqui, carrega aqui a cruz para esse condenado, leva aqui. Talvez por isso, segundo estudos, foi preciso a intervenção e o auxílio desse outro homem para levar esse pedaço de madeira pesado até o local da crucificação. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? Ele foi, como nós sabemos, começou aí uma sequência de problemas, uma sequência de fatos, uma sequência de humilhação. A dor de Jesus Cristo não se limitou à dor física da furada na mão, da furada no pé, da talvez uma risadaria. Não, nós vamos ver aqui que a afronta dele, a dor dele, foi muito além da física, foi uma dor emocional, sentimental, foi um ataque do inferno nas emoções. Porque quando o inimigo quer parar alguém, muitas vezes ele não para o corpo, mas se ele parar a alma da pessoa, se ele parar a emoção da pessoa, a pessoa com tudo para viver, para em cima da cama. Sim ou não? Sim. Então isso aconteceu com Jesus. Se você está aqui hoje, você veio a pulso, você está também sem forças para enfrentar problemas, dificuldades, desafios. Você vai ver hoje que Deus a ninguém desampara. Então a gente vê aí que no versículo 33, chegou lá, 34, deram-lhe a beber vinho com fel. Logo quando chegou, veja que quando chegou, deu para beber deu para ele essa bebida. Essa bebida, na verdade, ela funcionava na época como uma espécie de anestésico, como uma espécie de alívio nas dores. Aí diz, foram bonzinhos com Jesus. Não há indício de que ninguém que estava ali estava disposto a amenizar o sofrimento dele. Mas essa bebida, então, dá-se a entender que foi dada a ele como uma maneira de perpetuar, ele demorar mais ali, para sofrer mais, para ser mais humilhado. Deram, mas ele negou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Vou acompanhar aqui, que é melhor para mim. 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Veja que a afronta, a zombaria, a humilhação que começou ele a passar ali naquele momento, no pior momento, no momento mais difícil da vida, no momento mais terrível da sua vida, foi isso que ele enfrentou. No 38 diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. A companhia de Jesus, misturaram ele com quem não presta.
Misturaram ele nessa hora aqui com assaltantes violentos. Diz, ó, tu é tal qual eles. No 39 e 40 diz assim, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Devia fazer assim. Não era bom? É assim que a gente faz quando... Pois meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, olha, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Você vê aí que as pessoas importantes, todo mundo fez piada. Quem estava passando, os assaltantes, pessoas importantes, escribas, sacerdotes, todo mundo fez piada com ele, todo mundo zombou dele. Ao ponto de dizer, tu não é filho de Deus, se tu descer da cruz eu vou crer em tu. Tu não salvou os outros, porque tu não se salva agora. E está ele lá. Confrontaram a fé, confrontaram a comunhão dele com o Pai, confrontaram a divindade de Jesus Cristo, da pior maneira e no pior momento. Talvez você já tenha sido confrontado também. Alguém olhou para você diante de um problema difícil e disse, cadê Deus? Tu não está indo para a aliança dia de terça? Tu não está indo para a aliança? Tu não disse que é crente? Tu não se batizou? Eu ouvi falar que tu batizou. Nessa hora o Satanás, quando não vem, envia o secretário. Sim ou não? Sim. Pois, quantos de nós já ouviu que não queria ouvir? Cadê teu Deus? Fizeram isso com ele. Salvou aos outros, não pode salvar a si mesmo? E aí ele chegou e falou, pode soltar, deixa o versículo parado, por favor. A si mesmo e não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E agora, ó para isso, o que mais dói em mim, pelo que eu já passei na vida, é esse pedaço. Confiou em Deus, livre-o agora. Quem já passou por isso sabe como dói. De você morder o lábio, de você dar vontade de dar uma e não poder. E você querer uma resposta e não ter. Porque tem hora que a gente não tem resposta. A gente vai precisar esperar a resposta vir do céu. Mas o meu Deus não está morto. Quando alguém fizer isso com você, você não sabe o que dizer, não sabe o que pensar, não sabe nem o que orar. Mas diga, o meu Deus não está morto. Diga comigo, meu Deus não está morto. Diga quem está junto de você, o seu Deus não está morto. Na hora certa, ele se levantará. E a resposta virá. Diga, virá. Aleluia! Virá! Aleluia! Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Livre-o agora, se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. Tu não ama ele? Tu não confiou nele? Olha o que ele deixou tu passar. Olha a tua situação aí agora. Isso para quem já passou alguma coisinha parecida, sabe a dor. Eu vou ter a ousadia de perguntar, quem aqui já passou por isso? Pode baixar. Deus tem a resposta para dar para essa pessoa se você ficar fiel. Só não deixe ele, porque tudo vem para você desistir dele. Tudo veio na hora ali, ó, o inferno se levantou para Jesus ali, ó, ficar frustrado. E aí a gente vê no versículo seguinte, e o mesmo lhe lançaram também em rostos salteadores, até os ladrões
que estavam sendo crucificados com ele. Os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Aqui começa a sequência de fatos escandalosos que aconteceram na morte de Jesus. Aqui a resposta começou a vir. A terra respondeu. O céu respondeu. Deus respondeu. A natureza respondeu. E desde a hora sexta, lá em Israel não tinha relógio digital, então as horas eram divididas em pedaços. Hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde. O tempo que Jesus ficou na cruz, diz a Bíblia que houve trevas, não naquele lugar, não no Gólgota, não em volta de Jesus, mas sobre a terra. Pensa o bafafá. Quem estava em casa, eu acho que olhou. Que é isso? Abriu a janela. Quem estava escrevendo, viu escurecer, não, sem lampião, não tinha luz. Disse, que foi isso? Quem estava ali em volta rindo, kkkk. O que é isso? Diga, Deus vai dar resposta. Amém? Conserve essa fé, porque quem conserva vê a resposta. Você não é um cão sem dono. Se você está aqui nessa noite, se você é do Senhor, meu irmão, se você já disse sim para Deus, talvez você esteja só conhecendo, visitando, fique à vontade. Mas se você já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você já se batizou, se você já se casou com Deus, você não é um cão sem dono. Pode parecer, pessoas importantes podem achar, não dá nada por você, malfeitores podem não dar nada por você, a família pode não dar nada, pode estar todo mundo, cadê teu Deus? Mas o seu Deus não está morto. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, olha, isso é muito forte esse pedaço. No versículo 46, olha, no versículo 46, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A humanidade de Jesus nessa hora bateu. Ó. Ele estava na terra, ele usava sanitário, ele comia, ele tinha fome, ele chorou. Então ele era Deus, mas ele tinha a humanidade dele enquanto estava aqui nessa terra. Como você tem a sua. Não importa se você tem título, não importa se você já tem 20 anos de convertido, não importa se você já é um levita, um pregador, não importa. Em algum momento, a humanidade vem. E pode vir. O que a gente não pode é dar vazão a ela. O próprio Jesus, sentindo a solidão naquela hora, a dor do desamparo, a dor da vergonha, a dor da afronta, da ingratidão. Tinha embaixo ali quem ele curou. Tinha embaixo ali quem ele libertou. Tinha embaixo ali quem ele estendeu a mão. Mas na hora de decidir o que faz com esse Cristo, diz a Bíblia, você vai ler antes e vai ver, crucifica, crucifica. E ele chegou ao ponto de dizer isso. No versículo 47, o que aconteceu? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. A mesma coisa, que agora já é uma outra bebida. A Bíblia diz que o profeta já havia dito que no momento dele, da dor dele, iam dar vinagre para ele beber. Também
tinha um efeito curativo, sedativo. Era habitual fazer isso. Mas Jesus também não quis nada. Ele disse, se você ler os outros evangelhos, ele disse, eu tenho sede. Deram isso para ele beber. E o que aconteceu? Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então, há momentos na vida em que o que você vai achar vindo do homem não vai resolver o seu problema. Deram essa bebida para cumprir a profecia, deram essa bebida para amenizar, davam para amenizar a sede do crucificado, a fim dele demorar mais ali, porque era um espetáculo. E ainda davam essa bebida, porque simbolizava desprezo e sofrimento. Desprezo ao sofrimento. E aí ele rejeitou. Mas a gente vê que Jesus nos 50, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ninguém tomou. Diz a Bíblia que ele entregou. Ele morreu. Aí acabou. Aqui acabou a festa. Aqui acabou o espetáculo. Aqui poderia dizer no popular que acabou o furdunço. Acabou o bafafá. Poderia se dizer assim, né? Bora, gente, acabou, bora para casa, vem, vamos embora. Mas aí, Deus continuou dando a resposta. A terra, a natureza continuou dando a resposta. Porque quando Deus começa a responder, Ele vai até onde Ele quer. Não tenha pena quando Deus começar a responder a certas circunstâncias ou pessoas. Deixa Deus dar a resposta. E aí o que aconteceu no versículo seguinte? Olha o que aconteceu. Eis que o véu do templo se rasgou. A religião da época se frequentava um templo muito. Ninguém podia sentar de qualquer jeito. Aqui tem gente de roupa de academia. Aqui tem gente de todo jeito. A gente vem buscar Deus e acabou. Mas a religião da época era tudo muito engessado. É o templo. Temos que proceder assim. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu na hora que ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou. Já! Se rasgou em dois, de alto a baixo. E depois veio o quê? Tremeu a terra. Terremoto em Jerusalém. Terremoto em Jerusalém. Eu nunca ouvi falar que teve outro. A ciência não prova que teve outro. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, os túmulos. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Morto levantou. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Na hora que aconteceu isso, penso eu não estava lá. Penso eu que o povo diz, o que é isso? Segura, gente! A terra está tremendo. Eita, o que é isso que está acontecendo? Segura, se segura, fulano. Pedra, pá, 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 pá. Pá, pá, pá. E eles foram ficando estarrecidos. Estarrecidos com o que estava acontecendo. Estarrecidos com o que estava vendo. Como disse no início, a sequência de fatos que aconteceu no momento da morte de Jesus nunca aconteceu e não vai acontecer de novo. Agora, por que aconteceu? Diga comigo, por quê? Para que aconteceu? Qual o título dessa mensagem? Quem é Jesus para você? Diga, quem é Jesus para mim? Até esse momento, Jesus era um para todo mundo ali. Até essa hora aí, até esse momento, Jesus era um. Mas, a partir daí,
Olha, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram o que, gente? Verdadeiramente. Vamos todos? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia! Diga comigo, aleluia! Aleluia! Faz assim, ó. Aleluia! Quanta coisa precisou acontecer para eles concluírem que não era um homem qualquer, que não era um salteador a mais, que não era um maluco, que não era um João ninguém, era o Filho de Deus. Eles poderiam ter reconhecido na hora que teve as trevas, escureceu. Eita, podia ter sido suficiente ali, sim ou não? Por que precisou continuar tudo para depois Deus precisar, ó, fazer mais e mais? A pergunta nessa noite é... Herbert, pode vir. A pergunta nessa noite é: o que vai ser preciso Deus fazer na sua vida para você reconhecer quem é Ele? O que vai ser preciso Deus fazer na terra? A gente já está vendo o que não queria ver. A gente pega o noticiário e fica horrorizado. A gente, meu Deus, viu o que aconteceu essa semana? Você diz, meu Deus, você vai ficando sem palavra. Tem hora que você diz, é o apocalipse. Você diz, meu Deus, o que vai ser preciso acontecer na terra, irmão, para você reconhecer que Ele é Deus e quer ser Deus na sua vida. O que vai ser preciso acontecer na sua vida para você acordar? Eu estou acompanhando uma pessoa que ela faz umas determinadas coisas e ela virou para mim, oro por ela todos os dias, é possível que ela esteja acompanhando na transmissão. Ela diz assim para mim, e hoje eu me lembrei dela fazendo essa palavra rapidinho ali, porque eu já soube no fim da tarde. Ela me disse assim, pastora, eu já entendi que eu tenho que dar o meu Isaac. Eu já entendi, está doendo, pastora, mas eu já entendi que Deus quer o meu Isaac. Você já entendeu, irmão? Você já entendeu? Eu só te digo uma coisa, que o que Deus tem para você vai muito mais além de qualquer Isaac. O que vai ser preciso acontecer na sua vida para você ver que Ele é Deus e que não tem outro e que Ele quer você? Tu está aqui hoje porque Ele te quer. Tu está aqui hoje porque Ele te ama. Tu tem vindo porque Ele tem te atraído. Ninguém te puxa, mas Ele tem te atraído. É a maior prova do poder do Espírito Santo na terra. É aquilo que acontece dentro da gente, que a gente não tem nem como explicar. Ele tem atraído você. Ele quer você. Porque Ele tem mais para você. Essa pessoa que eu estou acompanhando entendeu. E ela disse, eu já entendi, pastor. Eu não preguei para ela não. Mas ela frequenta aqui. Ela disse, eu já entendi, pastora. Quem é que está mostrando a ela? O Espírito Santo. Que mataram o Filho de Deus na cruz. No terceiro dia Ele ressuscitou. Hoje Ele vive. Diz a Bíblia que Ele está à direita do Pai.
E ele, quando ressuscitou, ele disse a todo mundo, ele disse, eis que vou ao Pai, mas deixarei convosco o meu Consolador. Por isso quem tem Deus não é cão sem dono. Sua vida pode estar assim, ó. Você não é um cão sem dono se você está com Ele. Alguma hora, algum dia, Ele dá uma viradinha. Porque diz a Bíblia que nada é para Ele ajudar. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Que que a terra é como uma gota. Então o que é para Deus pegar a tua vida que está assim e fazer assim? Só não deixe a afronta minguar sua fé. Não deixe a dor da solidão, a dor do desamparo. Todo grande vencedor tem a solidão em algum momento do testemunho. Tem. Tem sim. Todo. E aí o que acontece? Nesses momentos que parece que o inferno está vencendo, é a hora que Deus se levanta. Aqui pareceu que o inferno venceu. E aí veio a sequência de fatos. As trevas, o véu do templo se rasgou, o terremoto, as pedras se partiram, túmulos se abriram, mortos saíram andando. Então, muitas vezes Deus tem te dado sinais. Às vezes Deus dá sinais a gente, de que a gente está fora da rota. E a gente não quer ver. As trevas era para ter sido, a minha interpretação, que aquelas trevas ali era para ter sido sinal suficiente. 3 da tarde, a terra escureceu. Mas eles avançaram. 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 O que é que eu quero dizer aqui? Para essas pessoas, não tem mais jeito. Mas para você tem. Para mim tem. Eu me lembro, uma época, logo quando Augusto se converteu, vou fazer esse breve testemunho aqui. Depois de 10 anos com ele, perdido da cabeça, do mundão. Na hora que converteu falido. E aí a gente ia para a casa da minha mãe. A gente ficou lá um tempo. A gente casou rápido. Casou porque tinha que regularizar a situação, não sei o que. Isso foi a forma como ele conduziu. Aí tem que casar ligeiro, quero me batizar, não sei o que, pronto. Aí foi tudo ligeiro. Resultado. A gente não tinha R$1. R$1. Quando a gente ia para a igreja, e às vezes Deus permite ser assim. Às vezes não é o diabo, às vezes Deus permite ser assim. A gente ia a gente morava aqui no condomínio Zé Falcão. Ia para a casa da minha mãe na Brasília, porque a nossa igreja era na Brasília. A gente ia de ônibus e às vezes ele tinha o hábito de ficar no fim do culto esperando para ser o último a conversar com o pastor. Sabe que o último tem mais privacidade, não é assim? Quando termina, o pastor fica em pé, aí faz a fila, não é assim, gente? Até hoje, é assim ou não é? Aí naquele tempo ele queria ser o último, para conversar coisa que ninguém ia ouvir, ou para ter mais tempo. Eu sei que eu olhava o relógio, eu digo, eita, o último balão do ônibus vai passar. Aí ele perdeu o carro, perdeu tudo, nunca tinha andado de ônibus. Aí, muitas vezes a gente tinha que voltar a pé para a casa da minha mãe e ir lá dormir, porque não tinha mais como voltar. E eles tinham carro. Mas a minha família é maravilhosa, meus parentes.
Mas não existia isso. Eu vou levar vocês. Não. Aí você diz, é o diabo? Não. Às vezes Deus cria circunstância ali, ó, para tratar você. É a dor da solidão. Você diz, será que ninguém está vendo o que eu estou passando? Eu enxugava a lágrima e saía do quarto rindo. Ninguém nunca notou. Ninguém nunca disse, tu chorou? Nunca. Ninguém nunca notou. Mas tem um que nunca deixou de ver e colher cada lágrima, o Espírito Santo. E hoje a gente está aqui de pé para contar a história. Quando a gente ia para essa igreja, meu pai tinha uma Fiorino vermelha na época. Era aquela, hoje parece que saiu de linha. É aquela Fiat pequena, picape. Quem lembra? Tinha uma dessa. Aí, por alguma razão, tinha sempre alguém para ir dirigindo e a gente ia sempre em cima. E passava na porta dos bares que a gente frequentava antes. Quantas vezes eu ouvi ou soube que alguém disse, Augusto está crente porque está quebrado. Deixa eu ver uma sainha. Quando eu sabia disso, eu disse, Jesus. Não tinha ninguém ali para me ajudar. Não tinha ninguém para dizer assim, não vai acontecer isso não. Não. Mas aquele que não está morto, testificava em mim, não vai ser assim. Você não está só. E hoje estamos aqui para contar a história. Aleluia! 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 Então há momentos na nossa vida que parece que o inferno se levanta assim, ó, todo. Cadê Deus? Isso aí é fogo de palha. Vai ser fogo de palha se você deixar. Mas se tu quiser alimentar, meu irmão, essa fogueira, cada dia o fogo vai ser maior. E cada dia tu vai estar mais perto dele. E não vai faltar resposta para todos, ó. Para todos. Hoje, quanta gente tem que engolir. Quando a gente casou, desse jeito aí, o pastor achou de dar um microfone a ele. Na hora eu digo, meu Deus, vai sair o que aí? Aí a gente, um de frente pro outro, o pastor, é declaração de amor nessa hora, geralmente, né? Eu digo, meu Jesus. Aí ele já tinha entrado, as lágrimas descendo. 15 dias antes da gente casar, faltou comida na casa dele. Era para lá que eu ia. Uma casa alugada, com a mãe dele, ele morava com a mãe dele. Às vezes você vê uma pessoa e você não entende ela. Augusto mesmo, não é todo mundo que entende não, sim ou não? Não é todo mundo que aguenta andar com ele não. Não é todo mundo não, ali não é para todo mundo não. Tem hora que diz, eu gosto de pastor amoroso. Vai ver se passou o que passou. Para ficar cheio de amor para dar. Às vezes a pessoa passa coisas na vida que, para não morrer, tem que endurecer, entendeu? Aí, resultado. O pastor deu o microfone. Aí tá eu toda enfeitada, porque manhã era costureira. Tinha resto de cetim, resto de pérola, tinha não sei o quê. A gente casou na igreja, sem R$1. Aí, de frente um pro outro, pegou o microfone, ele olhou para mim, eu digo, O que é que vai vir aí, meu Jesus? Ele só disse uma coisa. Ele disse, quem viver verá aonde a gente vai chegar. Aleluia! Aleluia! E hoje eu digo a você que quiser ficar firme, ignorar as afrontas, as tentações, tudo que vem para tu dar tchau para Deus, ó. Quem viver verá aonde você vai chegar. E para encerrar, irmão, precisou acontecer tanta coisa que não precisaria ter acontecido. Para todo mundo concluir que verdadeiramente este era o Filho de Deus.
E tu veio aqui hoje ouvir. Aí diz, eu já sei, eu já sou convertido. Não quero saber. Você veio, você precisa ouvir. Se você veio aqui hoje, você veio porque você precisa ouvir isso. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Então, quando finalmente reconheceram, não tinha mais jeito. Para encerrar, o corpo dele foi dado por você. A alma, a mente, coração. Foi tudo dado por você. Faça valer, irmão. Faça valer. Faça valer. A gente que viaja para Israel, a gente vê os muçulmanos. Eles param onde está e faz a oração deles. Está nem aí. E às vezes a gente tem Jesus, chega num restaurante. Não vou orar aqui não, porque não sei o quê. Conversa. Eu já fui muito... Antigamente tinha negócio de bullying, né? Tinha não, tem. Só que antigamente não chamava bullying. Hoje tem muita gente ferida com bullying. Eu já sofri bullying desde que hoje está numa igreja é comum. Hoje está dentro de uma igreja, hoje ser crente é comum. Onde a gente vai tem evangélico. A Bíblia, as pesquisas apontam que em breve seremos 50% da nação. Estamos em ascensão. Então, em todo segmento tem. Tem na saúde, tem na educação, tem na política, tem tudo. No comércio. Mas, houve um tempo em que eu sofria bullying na escola. Dizia, essa daí é crente. E eu, perdão da palavra, bestalhada, eu ficava. Mas aí o tempo passou. Depois eu fiz uma pós-graduação, e já formada, e um dia quiseram fazer isso mesmo comigo. Disseram assim, essa daí a família é cheia de igreja. Quis dizer o quê? A gente não é menino, quem dizer pastor ladrão, resumindo. Todo mundo dessa família aí tem igreja, da família dessa daí. Tá falando de mim? Tem monte mesmo, graças a Deus. Quer ir lá? Aí todo mundo, viu? Porque você vai ficando ousado. Assuma a sua fé. Não estou dizendo para sair brigando. Mas faça valer o sacrifício dele na cruz. Porque humilhado foi ele, envergonhado foi ele. Para hoje a gente ficar, conversa. Ninguém vai lhe dar o que ele tem para dar. Ninguém faz por você o que ele faz. Ninguém lhe vê como ele lhe vê. Conversa. Conversa, fiada. Meus amigos, não sei o quê. Conversa. Ande com quem te aproxima de Deus. Se não, meu irmão, mexa em tudo. Antes só do que